Olá, seja bem-vindo ao Cortes na Medida, um oferecimento Vanity Shop, a loja online que traz autenticidade e estilo nas suas peças. Aproveite para agarrar o QR Code ao lado e tenha 10% de desconto na primeira compra. Completamente, drasticamente a vida da pessoa. Duas coisas aqui. Uma é que, para quem não assistiu o podcast que a gente fez sobre o sono com o Andrei, ficou muito legal. E, inclusive, nesse podcast você falou que uma das fases do sono, a gente meio que faz uma limpeza, uma seletividade, aprende a lidar com as emoções durante o sono mesmo. Por isso é tão importante dormir de forma profunda e bem, de qualidade. Então assistam o episódio 77. O episódio, porque isso vai ajudar, inclusive, a sua saúde mental, não é mesmo? É uma das coisas que é aí um predispositor para você ter uma boa saúde mental. E a outra coisa que eu sempre fico pensando, né? As minhas amigas, hoje em dia a gente tem... Eu tenho 3 empresas, estou sempre, ultimamente, até tive um episódio atípico na minha vida, porque eu realmente lido muito bem, eu tenho uma saúde mental muito boa, e isso não sou eu que estou falando, são as minhas amigas que convivem comigo e que falam, nossa, Malu, eu fico passada com a forma como você lida bem. Até o acompanhamento psicológico na prisão, você lê os relatórios, sempre elogiando. O Wesley não vai entender nada, é porque o Bruno brinca que eu já fui presa. Você foi presa. Eu não fui presa, tá, gente? Vocês podem Faltaram provas, pessoal. Sempre fala isso, tem que sempre relembrar. E aí a gente sempre... E eu sempre fico... É curioso, porque isso me desperta curiosidade. Eu falo, o que foi determinante para eu lidar de forma tão assertiva com as coisas e não absorver de forma a estragar a minha saúde mental, né? E, recentemente, como eu disse, eu tive um excesso de trabalho e isso eu lidei até bem na minha cabeça, mas eu tive um problema de pele e tal, e todo mundo falou que era... Cortisol lá no alto. O meu cortisol o estava alto. exame dela deu muito ruim. E aí eu tive esse problema de pele que todos os médicos me falaram que era em relação ao estresse. E fatalmente era, porque eu falei, eu parei e falei assim, putz, eu realmente estou lidando errado. Não é assim que eu costumo lidar com as coisas. Porque parecia que eu estava remoendo os problemas e é uma coisa que eu não faço. E aí, rapidamente, eu percebi o que estava acontecendo. Rapidamente não, né? Que eu me brotoei cheia de mancha a pele, mas, enfim, quando eu notei, eu falei, caramba, eu de fato estou remoendo isso sem necessidade alguma, né? Vou absorver, vou resolver o problema e pronto, né? Fora de mim, não dentro. E já estou muito melhor, já sumiu as manchas e etc. Então, eu fico realmente curiosa com a forma como eu fui criada. E os meus pais são muito equilibrados, assim, me criaram de uma forma estoica. Mas tá explicado, então. Então, é muito sobre a educação, né? Sobre como os valores que meu pai me passou, a forma como meu pai me criou, meu pai e minha mãe. E as minhas amigas provavelmente não tiveram essa mesma base, essa estrutura. E, de fato, é isso. Uma mudança significativa, como é louco. Assim, um ponto-chave, Malu, que você talvez possa identificar em você mesma, é você, ao longo da sua vida, você aprendeu a aprender sobre você mesmo. Porque o nosso ambiente ele vai mudando ao longo da nossa vida, seus objetivos mudam. A gente já deu vários exemplos aqui, seu objetivo muda, seu propósito muda, o ambiente muda, você vai ser atacado, não vai ser atacado. E só tem uma forma de você aprender a lidar com isso, que é você parando, prestando atenção. Pô, o que está acontecendo? Tipo, o que você fez? Você, pô, eu tô estressado. Por que eu tô estressado? Por causa disso. Ah, tá. Então é isso. É um processo de aprendizado. Da próxima vez que você passar pelo mesmo episódio, você vai conseguir lidar melhor com isso. Isso a gente usa um termo para descrever isso que a gente chama de inteligência emocional, que é você ser capaz, ter a habilidade de reconhecer o que você está sentindo e saber lidar com aquilo. Né? E às vezes os seus pais meio que te treinaram a fazer isso, porque dependendo de como os pais criaram você, te impedindo de ficar frustrado, te impedindo de ter, sei lá, ser xingado a identificar isso. E é importante, às vezes os seus pais te ajudaram, olha, te ajudar a prestar atenção em você mesmo. E é muito comum as pessoas hoje em dia entrarem no automático, né? Elas saem fazendo o que alguém mandou fazer e a pessoa não para prestar atenção nela mesma. Isso é a base, uma boa parte da base da terapia, né? Que é você explicitar o que está rolando. Tipo, pô, o que eu estou sentindo? Ah, isso. E a outra pessoa Por que eu estou sentindo isso? E o terapeuta vai ajudando. Olha só, o que passou na sua cabeça toda vez que você ficou ansioso, estressado? E aí você vai aprendendo, é um aprendizado, né? Eu dei todo esse discurso, na verdade, eu realmente acho que a minha educação foi superior, né? Talvez, foi fora da média. E aí,
levando em consideração que a infância e a educação e a forma como o seu ambiente da infância tem tanto impacto, o que fazer quando você não teve uma boa experiência? Porque tem como mudar, já que é tão significativo assim? Tem. Assim, existem determinadas coisas que você vai ter que lidar sempre. Algumas experiências que você teve, aí dependendo da forma que você interpretar aquilo, o seu cérebro interpretar aquilo baseado nas suas vivências, conforme você conversou com pessoas, a sua rede de apoio te falou, não, mas não é bem assim e tal, você vai interpretar, ou as pessoas aumentaram aquilo ainda mais e levou para piorar aquilo ainda. Mas se você, insisto, como eu falei anteriormente, quanto antes for um processo de intervenção, melhor é por conta da plasticidade do cérebro. O cérebro, quando ele é pequeno, quando a gente é criança, ele é muito bom em aprender. Você pega uma criança com 5 anos, bota morar na Inglaterra, em 6 meses ela vai falar inglês sem você ensinar. Ela aprende, a gente chama de neuroplasticidade passiva, ela aprende sozinho, você não precisa ter foco. Quando você bota um adulto de 35, ele estuda 2 anos e talvez não aprenda. Tem que ter se foco. aprender, vai ficar com um sotaque ou não vai conseguir falar direito. Então, o mesmo serve para... Eu sempre digo para os pacientes que chegam na minha clínica, eu falo assim, ó, psicoterapia é como se fosse você aprender uma nova língua. Se você vir aqui uma vez por semana, ficar 50 minutos, for para casa e não trabalhar isso também, você não vai aprender. É igual você ir numa aula de alemão, durante 50 minutos você vai para casa, você não vê filme em alemão, não vê série em alemão, não escuta, não escreve em alemão, não vê alemão, não lê em alemão, você não vai aprender alemão, vai ficar um tempão. Psicoterapia é a mesma coisa. Então, você vai lá com o terapeuta, ele te ensina, ele te mostra, ele te dá umas tarefas de casa e você tem que permear aquilo durante o seu dia para você ter um maior grau de mudança significativa. Nessa metáfora, seria mais ou menos a pessoa aprender português, que seria uma emoção, um comportamento disfuncional, então a pessoa está mal e tal, e ela quer aprender inglês, que seria ficar feliz, ficar com bem-estar. Se a pessoa não se preocupar, não se preocupar em aprender aquela nova linguagem emocional, ou na nossa metáfora, aprender inglês, ou vai demorar muito ou ela não vai conseguir, porque o cérebro dela já sabe muito bem falar aquela outra língua, que é a língua do... Eu não sei se fui claro no que eu quis Não, dizer. foi super. Eu gosto de explicar que eu não sou terapeuta, né, nem psicólogo, mas eu sempre falo, gente, na terapia você vai ter, se for a TCC pelo menos, né, que é uma abordagem da psicologia, você vai ter uma aula particular sobre você mesmo. Exato. Essa é a ideia. E às vezes anotar é bom. Quando é uma coisa muito nova, né? Você anotar o que está rolando, o que você está sentindo, como é que você... E você Ter um aprende diário sobre... seria bom, então. Sim, com É uma certeza. das tarefas do terapeuta, uma das primeiras. As pessoas não gostam, né, Todo dia. de ter tarefa, mas...